No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos maiores fundos de fundos negociados da Bolsa. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Normalmente iniciamos nossos vídeos passando pelo portfólio de um fundo imobiliário, e com esse não vai ser diferente. Vamos comentar as participações mais relevantes do BCFF. Começando pelo EZTB e o RE Prime, são dois fundos que estão relacionados ao mesmo imóvel, uma laje corporativa AAA em São Paulo, e o fundo BRCR11 também tem participação nesse prédio. O dividend yield esperado desse imóvel está na casa dos 8,6% ao ano. Essa é uma foto do prédio, imóvel, portanto, é um imóvel de alto padrão, e bem localizado na zona sul de São Paulo. Apesar do momento que as lajes corporativas estão passando devido à pandemia, o fundo espera pouco impacto nesse imóvel, justamente pela qualidade dele. Mas, sem dúvida, este deve ser um dos motivos pelos quais o preço atual do BCFF está sendo penalizado no mercado. Outro fundo com participação relevante do BCFF é o Quinip 11, um fundo de papel com 98% da sua carteira em CRIs. A sua maior posição está em escritórios, seguido de logística e shopping. Entre escritórios e shoppings, temos quase 60% da carteira do Canip 11. É outro fundo que tem sido penalizado pela pandemia, mas trata-se de um fundo com dividend yield elevado, acima de 13%. Desde que a pandemia não comprometa significativamente a receita e as vendas desses escritórios e shoppings envolvidos no CRI, não devemos ter grandes problemas para o BCFF. Temos uma participação relevante também no BTLG11, é um fundo de logística com 12 imóveis, sendo que tem dois que estão em desinvestimentos que já não aparecem aqui, distribuído por três estados, São Paulo, Santa Catarina e Ceará. Uma característica interessante deste imóvel é a localização de 93% da sua área bruta locável no estado de São Paulo, grande parte em um raio de até 50 quilômetros da capital do estado. Trata-se de uma localização interessante, uma vez que cerca de 10% da população do país vive nessa região metropolitana de São Paulo. O próximo FI mais relevante é o IRDM11, o Iridium, com 58% da sua carteira em CRIs e 29% em FI. Sua grande participação é em real estate, com metade dos seus investimentos vinculados a essa categoria. E o seu maior indexador está no IPCA, sendo, portanto, um fundo que aumenta seu rendimento com esse cenário de inflação alta. Outro fundo onde o BCFF11 tem participação relevante é o BTCR11, também um fundo do BTG Pactual, mas um fundo de papel CRIs que possui cerca de 28% dos seus papéis vinculados à área de logística e 28% vinculados à área residencial, seguido por 19% de shoppings e 10% em hotéis. Seu maior indexador é o IPCA. E 73% dos imóveis estão em São Paulo. Outros dois fundos que o BCFF tem participação, que possuem uma análise mais completa no canal, são o BRCR11 e o CPTS11. Vale a pena dar uma conferida lá nesses vídeos, caso queira se aprofundar um pouco no portfólio de cada um desses fundos. Aqui temos uma visão geral da carteira do fundo, onde 53% do patrimônio está em FII, de CRI e os próprios CRIs, buscando algum nível de proteção contra a subida da taxa de juros e a subida da inflação. 28% estão em lajes corporativas. Isso ajuda a entender o motivo da cota ter caído tanto com o avanço da pandemia, uma vez que o mercado de lajes foi fortemente impactado, aumentando a vacância em alguns imóveis.
E temos também 13% em contratos atípicos, ou seja, aqueles contratos que apresentam uma maior penalização caso o inquilino não cumpra o contrato até o fim. Além dos FI, o BCFF investiu em um CRI da Rede Duc, com taxa IPCA mais 8%, sendo que 75% das garantias estão na cidade de São Paulo. O LTV desse CRI está em 67%. Dessa forma, o fundo busca aumentar a rentabilidade e se proteger contra o aumento da inflação. A parcela de CRI responde por 7% do total da carteira e 91% em FI, como podemos ver nesse gráfico de barra. O BCFF é um fundo que investe fortemente em outros fundos. Cerca de 2/3 desses fundos visam o rendimento por renda passiva e 1/3 ganho de capital ao se negociar as cotas. Esse é um ponto interessante do BCFF no momento. Neste gráfico, a gente percebe a evolução do BCFF em relação ao seu valor patrimonial. Hoje, quem compra o BCFF, o preço está comprando a cerca de 14% mais baixo do que o valor que seria se você investisse no mesmo mix de fundos comprando diretamente no mercado. Vale observar que também esses mesmos fundos possuem um desconto em relação ao seu valor patrimonial, que seria aí da ordem de 9%, ou seja, o BCFF está com 26% de desconto em relação ao valor patrimonial dos fundos nos quais ele aplica, o que é um valor bem interessante. A grande parcela do rendimento do fundo se baseia nas rendas dos FIs, sendo que a parcela de ganho de capital tem sido apurada em alguns meses específicos, de forma que o rendimento do fundo aumenta nesses meses. Há 3 meses, podemos dizer que não existe um ganho de capital relevante no fundo. O histórico de distribuição de dividendos do fundo já foi melhor no início desse ano e, com a evolução da pandemia, apresentou uma queda, mas não chegou a ser tão elevada como alguns outros tipos de fundos específicos. A cotação do fundo, como a de conhecimento, tem caído nos últimos 12 meses. E houve uma redução, inclusive nos últimos 3 meses, dos volumes de negociação. Mas trata-se de um fundo que tem um certo grau de liquidez, com pelo menos aí 2 milhões de reais de negociação diária. Um breve resumo, então, é um fundo que tem um patrimônio de praticamente 2 bilhões de reais e com cerca de 287 mil investidores. Comparando agora o BCFF com outros 3 fundos de patrimônio líquido mais elevado, vemos que o dividend yield dele fica abaixo dos outros 2 fundos menores, mas ligeiramente maior que o dividend yield do HFOF, que tem praticamente o mesmo patrimônio. A relação preço por valor patrimonial está bastante depreciada, perdendo somente para o MGFF, um fundo bem menor em termos de patrimônio. E ele é o campeão em número de cotistas, o que pode indicar essa boa liquidez que a gente observa nele para as transações no mercado. O percentual em caixa está em linha com a HFOF, mas bem abaixo dos outros 2 fundos menores. Em termos de patrimônio líquido, ele praticamente empata com a HFOF nesse quesito. Vemos a cotação do BCFF praticamente aí na mínima de um ano, e o seu valor patrimonial da cota está na casa dos 78, com a cota sendo negociada aí a 61, um belo desconto. Olhando o investimento a longo prazo, em ambos os cenários houve perda do valor da cotação do fundo, uma vez que a gente está aí num momento de mínima na cotação. Mais um investimento há 5 anos, o total de dividendos foi suficiente para compensar essa perda e superar a inflação. E, por fim, vamos agora falar dos pontos positivos e negativos do investimento desse tipo de fundo. Ele é uma forma de diversificação da carteira, aportando relativamente pouco dinheiro. Ele tem um histórico de rendimentos interessantes e tem um certo grau de proteção inflacionária com essas participações em CRI e fundos de CRI.
o que pode ser bem interessante nesse momento. E do lado negativo, a queda de preço com a evolução da pandemia foi significativa. É o lado negativo para quem investiu, mas pode ser uma informação positiva para quem pretende adquirir cota desse fundo. Não é nenhuma recomendação, mas pode ser uma informação interessante. E ele tem uma parcela relevante em laje corporativa que tem esse grau de incerteza ali em relação à evolução aí nesse mundo pós-pandemia, uma vez que a gente ainda não terminou a pandemia, né? Não, a gente tem ainda variantes surgindo em impacto em vários países, ida para home office, retorno a home office em vários locais, e pode ter algum impacto adicional aí nesse mercado de lajes corporativas. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E deixe um comentário que outro fundo imobiliário você gostaria de ver analisado em nosso canal.